Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Quero compartilhar algo que Deus abençoou meu coração. Nós tínhamos uma intenção, mas como a Bíblia diz que do homem são as intenções, mas é do Senhor que procede a resposta certa, Então, eu tomei a liberdade no Espírito de inclinar o meu coração para essa palavra. Quero compartilhá-la com vocês. Livro de Josué, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 25. Do 25 até o 29. Diz assim: todos encontraram? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Rubens e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não digam amanhã, os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Amém? Sentem-se, por favor. Então, meus irmãos, para a gente se situar, no texto, nós precisamos, então, voltar um pouco na história, a gente compreender. Deus havia ordenado a Josué, ao povo de Israel, que possuíssem a terra da promessa, a Canaã. Mas aí o que acontece é que, nesse percurso, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, quando eles chegaram em Gileade, antes do rio, fora do Rio Jordão, fora da terra prometida, a Bíblia diz que eles viram que a terra era muito boa para o pasto, e eles tinham muitíssimos gado, Então a palavra diz que eles sugeriram a Moisés que eles ficassem com aquele território, Moisés ficou indignado, achou que eles eram mais um daqueles que estavam se rebelando contra ele, contra Deus. Mas eles, então, fizeram um pacto. Eles disseram: não, é só porque a terra é muito boa para o nosso gado. Nós vamos, na verdade, com vocês, vamos pelejar com os nossos irmãos, os representantes das demais tribos, e depois de conquistarmos a terra, então, nós retornaremos. E eles deixaram, então, suas famílias a leste, enquanto que as tribos, depois de conquistarem a terra, ficariam a oeste. E era em Siló que estava o altar do Senhor, onde se prestava culto, vida religiosa, a Deus. Então, meus irmãos, agora eles pelejaram, conquistaram, e aí a palavra de Deus vai dizer que houve uma celeuma, por causa do altar que eles construíram. Se você pegar aí no capítulo 22 mesmo, no versículo 10, vindo eles aos limites do Jordão, capítulo 22 mesmo, versículo 10,
Vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, vistoso, não é, meus irmãos? E qual era o propósito desse altar? Era evitar, posteriormente, né, que eles fossem acusados de terem se apostatado da fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Então, eles usaram dessa estratégia e fizeram esse altar. E eles explicaram, então, como diz o versículo 28, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, isso os filhos deles amanhã diriam, para a geração futura, nem para sacrifício, porém, para ser testemunho entre nós e vós. Nunca nos aconteça que nós nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor. Ora, meus irmãos, e nós ficamos pensando, né? Esse altar que eles construíram, e eu não vou me alongar, hoje é uma quinta-feira, nós temos consciência do tempo apertadinho, mas o suficiente para a gente compartilhar com vocês nessa instrução, né? O propósito de um altar vistoso, né? De grande aparência, de grande expressividade, fora do tabernáculo em Siló, para servir de testemunho, memorial, lembrança. Mas, como disseram no Salmo, no versículo 28, perdão, não era para holocausto, não era para sacrifício, era simplesmente um memorial, né? E quais são os propósitos de um altar? A gente fica pensando, né, meus irmãos? O altar, ele representa intimidade, comunhão com Deus. O altar representa sacrifício. O altar representa oferta, aleluias. O altar representa adoração. O altar, ele, irmãos, como o próprio Deus estabeleceu através de Arão, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sabe, era a primeira vez que se erguia um altar de tamanha grandeza, vistoso, mas ele era só para aparência, ele não era para servir a Deus, ele não era para arder, ele não era para queimar, ele não era para adorar, era simplesmente vistoso, era para ser contemplado, era para ser, sabe, para causar maravilha no olhar, mas ele não oferecia a Deus serviço. Meus irmãos, e esta é uma terrível realidade, todos os patriarcas e profetas edificaram, sabe, altares e sacrificaram, cada um com o seu propósito. Se nós fôssemos falar lá de trás, de Noé, logo depois, né, do dilúvio, e sacrificou o Senhor. Se fôssemos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, se fôssemos falar de tantos, de todos, e erigiram o altar, mas com propósito, não é? Mas esse, meus irmãos, não tinha propósito relevante algum. Era um altar, mas sem utilidade, sem sacrifício, sem adoração, sem propósito. E era a primeira vez que se erguia um altar para não se queimar, para não se arder nele. Deus havia dito, o fogo tem que arder no altar, meus irmãos, mas aquele era um altar sem chama, sem fervor e sem ardor, e tem me trazido a preocupação hoje, uma gama de cristãos entre nós, aqui em outros lugares, são altares, tem aparência de crente, parece crente, mas não tem vida de fervor, de ardor, nada comove, meus irmãos, seus corações. Pode ouvir o tremendo louvor ungido, não sentem nada, podem ouvir a melhor palavra, o melhor pregador, não motiva, não toca, não incomoda, não faz mudar. São altares de aparência, mas nós fomos chamados por Deus para sermos altares vivos. Foi isso que Paulo disse em Romanos 12: rogo-vos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. O nosso coração é o altar de Deus, e o sacrifício, a oferta, é a nossa própria
própria vida. Não podemos ser altar de aparência, aleluia. Não podemos viver uma vida de memorial, sabe, de lembranças, porque eles disseram, olha, é porque mais tarde isso vai pacificar qualquer tipo de rusga, de desentendimento entre nossos filhos, porque os filhos estão lá, em Siló, no altar verdadeiro de Deus, sacrificando, e vão dizer, porque nós ficamos fora da terra prometida, nós estamos lá no leste, desobedeceu a Deus. Isso tem uma lição. Irmãos, há pessoas que são especialistas em trazer pessoas para a igreja, isso é maravilhoso, mas não ficam na igreja. Eles ajudam as pessoas a entrarem na terra prometida, mas eles ficam de fora da terra prometida. Aqueles estudiosos da lei, quando aqueles magos chegaram em Jerusalém, perdidos, eles disseram, olha, aonde que a gente encontra esse Cristo? É aqui? Ele falou, não, é lá em Belém de Efrata, não é essa daqui não. Eles sabiam onde era, apontaram o caminho, disseram, vocês vão para lá, lá vocês vão encontrar o Cristo, a promessa está lá. E tu, Belém de Efrata, está lá a promessa, vocês vão para lá. Eles apontaram o caminho, ensinaram, mas não foram. E esses daqui, meus irmãos, edificaram um altar de faz de conta, mas você e eu não fomos chamados para ser altar de faz de conta. Nós somos chamados, sabe, para sacrificar, nós somos chamados para arder. Tem que ter fogo na nossa vida, tem que ter poder do Espírito Santo em nós, aleluias, no nosso louvor, na palavra, tem que ter vida de Deus. Não podemos ter mera aparência, grandes edifícios, ou mesmo crente. Agora então, meu Deus do céu, com muito know-how, mas vazios, e nós não podemos conduzir pessoas para a Nova Jerusalém e ficarmos aqui, como aqueles ajudaram pessoas a conquistar a terra prometida, a Canaã, e eles ficaram de fora. E eles disseram que aquele altar era só para um memorial. Olha, meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Como Paulo disse que nós somos sacrifícios vivos, somos altares vivos de Deus. Glórias a Deus pelos altares que arderam. Sabe, eu falo isso de todo o coração, sem nenhuma inveja. Mas eu bendigo a Deus, sabe, pela vida. Vou repetir, eu tenho falado muito neles, porque eu tenho lido muito a respeito. Mas glória a Deus pela vida de Wesley, de Moody, de Finney, de Spurgeon, de David Brand, de John Hyde, de George Miller, de Evans Robert, sabe, por Joana, nossa mãe, por Seymour, e por tantos homens e mulheres, Kathleen Kuhlman, que o pastor José gosta tanto, a mulher cheia do Espírito Santo, e tantos outros, que nós gastaríamos um bom tempo citando os seus nomes. Eles foram altares que arderam, meus irmãos. Mas sabe, a gente não pode viver de memorial, de lembrança. Eu não posso viver, sabe, eu tenho que edificar a minha fé. Ela me serviu de paradigma, mas eu sou Luiz Nazareno, Joana foi Joana. Eu preciso arder, eu que tenho que ter a minha história, sabe? Durante muito tempo, eu cansei de ver gente falando assim, olha, irmão, você precisa conhecer o irmão X que eu conheci. Conheço uma irmã que ela fala tudo de você. Sim, você conhece o irmão X, a irmã X, mas e você? É o seu altar, é a sua vida, é a minha vida, é a tua vida. Então, glórias a Deus por esses homens que arderam, entregaram suas vidas, foram efervescentes, cheios da presença do Espírito Santo, mas os altares deles se foram, meus irmãos. E nós não podemos ser altar de memorial, de faz de conta, de lembrança, de aparência. Nesta noite, nós estamos sendo desafiados ardermos. Mas não existem só os altares de aparência. Também existem os altares que um dia queimaram, que um dia sacrificaram.
Vocês se lembram de Elias no Monte Carmelo? Quando ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal, né? Mais os 400 de Aserá? Pois muito bem, eram 850 ao todo. Mas ele desdenhou do Deus deles, desafiou, zombou. Ele falou: olha, vamos fazer um altar aqui, estraga o sacrifício de vocês, eu vou trazer o meu, e nós vamos clamar ao Deus do céu. E aquele que clamar, ele responder com fogo. Então, esse é o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Elias, quando chegou lá, ele teve que restaurar o altar. Se você ler a passagem de 1 Reis 18, diz a palavra que Elias restaurou o altar. Porque ele tinha sido um altar, meus irmãos, de sacrifícios. Ali se prestava vida religiosa e culto a Deus. Mas foi abandonado e ficou desprezado, em desuso. Mas o profeta, o que ele fez? Ele não chegou lá metendo o pé no altar que estava rachado, no altar que estava deformado, apagado. Ele consertou. A Bíblia diz que ele reparou o altar, colocou o sacrifício, pediu água que estava em seca, pela sua própria palavra. 3 anos e meio ele profetizou que não choveria. Estava em seca. Sabe o que ele fez? Mandou aqueles homens arrumarem água. Meu Deus do céu, eu não vou nem perder tempo aqui falando das muitas interpretações de distâncias, informações de distância para se conseguir aquela água. Mas ele regou o altar. Mas se Elias tivesse feito tudo aquilo, irmãos, reparado o altar, devolvesse a forma primeira dele, colocasse ele bem bonito, o melhor sacrifício, mas se não tivesse fogo, o seu esforço seria vão. Então a Bíblia diz que ele reparou o altar, colocou a oferta, e ele fez a oração ao Deus do céu, para que fogo do céu descesse e fizesse aquele altar voltar a ter serventia, utilidade e propósito para glorificar a Deus. Quando o altar for reparado, fogo do céu desceu e queimou o sacrifício, lambeu a água e o altar ficou lá restaurado. Então, se você é altar rachado nesta noite também, se você é altar quebrado, se você é altar disfuncional, você um dia ardeu, você até lembra, olha, houve um tempo, pastor, na minha vida, que eu orava e eu sentia Deus, que eu jejuava, que eu era mais zeloso com a palavra, eu era mais íntimo de ti, eu ligava mais para as coisas do céu, mas eu realmente, em algum momento da minha vida, eu parti, eu rachei, eu quebrei, eu esfriei, eu me sinto hoje uma peça em desuso. Eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para trazer fogo do céu, para trazer fervor para a tua vida, para trazer chama ao teu altar e dizer que Deus te ama, que Deus te quer bem. O que ele precisa é de instrumentos reparadores e não de instrumentos acusadores. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de reparo, de conserto. E eu espero que Deus tenha falado com teu filho. Que Deus tenha falado com todos vocês. Mas eu quero ainda cantar uma canção aqui. Agora a gente vai inverter. Hoje agora o Anderson é que vai tocar ali no baixo. Cante assim comigo, por favor. Depois nós vamos orar juntos, amém? Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
graça invade-me. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. pede a Ele, acende, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Amém, Deus. Ó Senhor, aleluia, Deus.